Beleza, vamos lá, vamos fazer uma oração e começar? Pastor Valmiran fazendo essa oração. Soberano Deus, eterno Pai, 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 ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Pai, reiniciando, Pai. Iniciando, Pai, mais um livro. Meu Deus, do nosso curso, Pai. O Senhor vai nos capacitar. Obrigado pelo que nós fizemos. Meu Deus, o Senhor nos direcionar, nosso entendimento, Pai, dando sabedoria, Pai. Meu nome do Senhor Jesus, abençoa os professores, ó Pai, na direção da sabedoria deles também. E seja conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, venha nos direcionar, venha ser conosco para nos dar ânimo, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Bora lá? Então, começando aí agora o livro Apocalipse e Escatologia, né? A gente já vai partir direto aí de uma primeira metade que vai tratar de um panorama geral de um livro, não é isso? Panorama geral de um livro. Vai fazer ali alguns comentários acerca desse livro, sobre sua origem, data de publicação, quem foi o autor e tudo mais, e entrar numa matéria de teologia sistemática, que é a escatologia. A gente sabe que a teologia é dividida assim, né? Então, você tem algumas coisas, o panorama geral dos livros, e você também tem a teologia sistemática. A diferença é que nenhum você vai estudar aquele livro e todos os assuntos que ele vai trazer, e na teologia sistemática não. Na teologia sistemática a gente estuda não por livros, mas por temas. Então a gente escolhe os temas e dentro daqueles temas a gente vai passeando em toda a Bíblia, buscando ali a instrução bíblica acerca daqueles temas. Então nesse livro aqui a gente começa a primeira metade do livro sobre Apocalipse e a segunda metade com a matéria de teologia sistemática, que é a escatologia. Tem uma breve introdução aqui. Essa primeira lição, na verdade, é uma grande introdução, né? Essa primeira lição é uma grande introdução sobre a matéria, porque as duas matérias, elas quase que se confundem ali, né? Apocalipse e escatologia é uma coisa, praticamente uma coisa só, né? É um tema muito fortemente abordado em Apocalipse, a escatologia. E o livro vai começar trazendo aqui a sua introdução, falando sobre o autor, que é o apóstolo João, a data entre o ano 90 e o ano 96 a.C., não é que ele demorou esses 6 anos para escrever o livro. Foi em um desses, em algum momento, em algum ano, em algum momento da história, dentro desse período, né? O tema, a consumação do conflito dos séculos. Palavras-chave: trono, sete, vencer, cordeiro, eu vi. Então são as palavras que melhor caracterizam ou que são mais repetidas, mais vistas aqui no livro do Apocalipse. Os versículos chaves, eu vou pedir a ajuda de vocês aí, quem tiver a Bíblia. Apocalipse capítulo 1 e versículo 1, a parte A. Apocalipse capítulo 1 e versículo 5, a parte B, e o versículo 6, e o versículo 19. Apocalipse capítulo 1 e versículo 1, o pastor Valmiran vai ler aí para nós. Pode ler? Sim, senhor. Isso. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos. Essa é a parte A, não é isso? Agora, o versículo 5, a segunda parte do versículo 5. É da parte de Jesus Cristo. É 5 ou 5? Capítulo 1 e versículo 5, a parte B. E o versículo 6, isso. O primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E o versículo 6. E nos fez reis. E nos fez reis, sacerdotes para Deus. E o seu Pai, a ele glória e poder para todos sempre. E aqui, por último,
o versículo 19, que diz: escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Então, as que vistes, passado, as que são, presente, e as que hão de acontecer depois dessa, futuro. Então, esses são os versículos centrais aí do livro de Apocalipse. Ele introduz o texto dizendo o seguinte: o Senhor Jesus Cristo é e sempre será a revelação por excelência do Deus invisível. Isso aqui é importante, né? O autor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 também, ele diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou a nós pelo Filho, né? Então, existem várias verdades aqui, né? Que a primeira é que Deus fala, que ele fala de muitas maneiras e que ele nos falou pelo Filho. O apóstolo Paulo ele chega a dizer em diversas ocasiões que Jesus ele é a revelação expressa de Deus. É isso? Então, em uma conversa com seus discípulos, alguém falou bem assim: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E Jesus falou bem assim: mas eu estou há tanto tempo com vocês e vocês estão me pedindo para te mostrar o Pai, você não está me vendo aqui. Então, você veja que Jesus ele é a revelação expressa do Pai. Tá certo? Então, ele diz: Jesus é Deus, ele é Deus manifesto às suas criaturas. Então, repetindo, o Senhor Jesus Cristo é e sempre será a revelação por excelência do Deus invisível. Ele é Deus manifesto às suas criaturas. Tem como colocar aí nesse aplicativo ali, ó, do lado do navegador aí. João, o Evangelho de João 1:1. Vai demorar de abrir, né? Vai atrapalhar isso aí. Mas o Evangelho de João 1:1, ele vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? Tem uma Bíblia aí, que é a tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus, Deus com D minúsculo, né? Mas o texto original não tem esse negócio de não tem esse negócio de Deus com D minúsculo. O que está escrito lá, de fato, é enarque, en hologos, kai hologos, en prostonteon, kai theos, en hologos. Ou seja, literalmente, ele é o Deus manifesto. Ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, não é isso? Então, o que o autor está dizendo aqui é: ele é Deus manifesto às suas criaturas. Essa é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus se manifestou várias vezes de diferentes maneiras e nesses últimos tempos por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Essas manifestações foram feitas pela mesma pessoa que mais tarde veio em carne. Portanto, o último livro do Novo Testamento nos diz que no futuro o mesmo Senhor, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, revelará Deus no clímax do plano divino, estabelecendo o reino eterno do bem. Estas manifestações serão de diferentes maneiras, reveladoras e significativas. Ele está falando das teofanias, né? De quando Deus ele se manifesta no decorrer da Bíblia de várias maneiras diferentes. Quando aparece um anjo ali, geralmente ele é chamado de o anjo do Senhor, de uma forma bem destacada, com um artigo definido. Não é um, é o. E geralmente esse anjo do Senhor é escrito com a letra maiúscula. Se você perceber na sua Bíblia, geralmente vai acontecer isso aí. São as teofanias. É Deus se manifestando em forma de anjo. Ele vai aparecer assim para Abraão nos Cavalhais de Manré. Ele vai aparecer assim para Manoa, para anunciar o nascimento de Jesus. Ele vai aparecer assim para Josué, né, quando Josué se prostra e adora ele fala: tira o sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Que mesmo no livro de Apocalipse a gente vê que anjo não recebe adoração, não é isso? Quando João ele se prostrou, o anjo falou assim: levanta daí, adora a Deus, eu não. Eu sou co-servo. Mas esse não, ele falou, quando Josué prostrou, ele falou assim: pode tirar a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Ele vai falar uma coisa para Josué, Josué vai perguntar a ele assim: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele vai falar: não, eu sou o príncipe do exército dos céus. Então são as manifestações teofânicas, são as teofanias. É Deus ele se manifestando em pessoa, em forma pessoal, para algumas pessoas no decorrer da Bíblia. E quem é que se manifesta? É Jesus. Né? Todas essas manifestações elas são a pessoa de Jesus pré-encarnada, antes de se encarnar. Então, continuando aqui, o legislador, nas chamas e nuvens do Sinai, é o juiz supremo no grande trono, no grande trono branco. O príncipe dos exércitos de Israel. Então, você vai ver que ele vai citando as histórias, não é isso?
o legislador, né, que está no monte, fazendo referência a Moisés e aquele momento do recebimento da lei, o príncipe dos exércitos de Israel que apareceu a Josué em Jericó, que é essa referência que a gente citou, é aquele que dirigirá a última batalha e os acontecimentos que causarão a destruição final das forças malignas. Ele providenciou o carneiro como sacrifício substitutivo no lugar de Isaac. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro que vencerá e abrirá os selos, que colocará em ação os eventos finais da história humana. Aquele que em companhia de 2 anjos visitou Abraão em Manré, olha a referência aí, e ordenou a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, salvando Ló e suas filhas. É o mesmo em meio a inumeráveis hostes de anjos, ordenará as pragas e castigos que destruirão os rebeldes ao acontecerem os castigos dos selos, das trombetas e das taças da ira. Esse episódio aqui de Abraão é muito interessante, porque você vai observar uma fala de Jesus, que ele vai falar lá em João, no capítulo 8, quando ele está falando ali com os judeus, ele vai falar bem assim, antes mesmo que Abraão existisse, eu sou e tudo mais. Um pouco antes, ele falou bem assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí o pessoal fala bem assim, rapaz, você não tem nem 50 anos e você fala que já conversou com Abraão, que Abraão viu o seu dia e tal. Jesus está falando desse episódio lá de Gênesis 18, porque 3 apareceram para ele, ele se prostrou e adorou. Os 2 anjos foram lá lidar com a questão de Ló e de Sodoma e Gomorra, e ele ficou lá conversando com Abraão. Abraão instou com Deus para que Deus salvasse, né, algumas pessoas em Sodoma, e aí ele permitiu. E ali, Deus ele conversou com Abraão. Ele é o amigo de Deus, né? Assim que a Bíblia chama Abraão, o amigo de Deus. É esse o momento que Jesus está fazendo referência lá em João, no capítulo 8, em que ele esteve com Abraão, em que ele conversou com Abraão, em que ele revelou-se para Abraão e Abraão exultou, se alegrou. Tá certo? Então, a gente vai vendo as revelações de Deus durante a Bíblia. Ele toca na oferenda, né, no bolo que Israel faz, e lá, ali, Deus não é mais. Ali é o seguinte, a melhor forma de nós entendermos quando uma revelação ela é teofânica, a gente pode perceber por alguns indicativos que a gente vai encontrar na Bíblia. Você vai encontrar lá, em letra maiúscula, né, o artigo definido, anjo, com letra maiúscula do Senhor. É um sinal de que sim, é uma manifestação teofânica, é Deus se manifestando ali. Outra indicação é receber adoração. Sempre que recebe adoração, como no caso do anjo, que Josué se prostrou diante dele e falou assim, é isso aí, tira a sandália de seus pés, o lugar que você está é terra santa. Então ali você vê uma manifestação teofânica da parte de Deus. Outra vez, né, como no caso de Manoa, que Sansão lá recebeu, foi anunciado, né? Então são essas as características. Em qualquer lugar da Bíblia Sagrada, você pode olhar lá, se estiver escrito dessa forma, ou se tiver essas características, independente de qual momento seja, você vai saber que foi uma revelação teofânica da parte de Deus. O anjo com letra minúscula. Como é que é o versículo aí que você está? Por isso, capítulo 6, ele fala para você é isso aí. Eu vou preparar e tal, só que o anjo toca lá, quando ele bota na pedra, e o anjo toca e consome aquela comida que ele fez. É isso aí. Só que em algum momento a adoração da parte de Israel está escrito com letra minúscula. Por isso a minha dúvida. O anjo teria esse poder de tocar lá na versão que eu estou aqui, inclusive, está em letra maiúscula. Mas geralmente se for artigo definido o anjo, geralmente não tem erro, né? Se for artigo definido, geralmente não tem erro. Não o anjo, artigo definido, não um. Não é? Geralmente, quando é artigo definido, não tem erro. É um indicativo de que está falando de uma manifestação teofânica de Deus no Antigo Testamento. Tá certo? Então, aqui ele vai fazendo essas referências de Jesus revelado. Né? Onde é que eu parei aqui? Deus estava no topo da escada que ia
da terra ao céu e os anjos subiam e desciam por ela. É o mesmo que disse a Natanael que no futuro ele veria o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha para você ver. Os judeus no concílio, aos judeus do concílio, afirmou em ser o Filho de Deus bendito e disse que haveria de ver o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso vindo sobre as nuvens, lá em Marcos 14, 62. Ele, que um dia veremos sobre o trono excelso, com milhões e milhões de anjos e de redimidos ao seu redor, né? Zacarias não fala das miríades de miríades? Adorando, e ele mesmo ordenará o desenvolvimento dos acontecimentos finais. O Apocalipse é o último livro do Novo Testamento, singular entre os demais. Ele é, ao mesmo tempo, uma revelação do futuro, foi o versículo que a gente leu aí nas palavras-chave, que diz lá, né, das coisas que aconteceram, das que vistes, das que são e das que acontecerão. Uma profecia e um conjunto de 7 cartas. O Apocalipse deriva da palavra grega apocalypsis. Tem como você colocar aquele link lá agora? Vou jogar do outro lado lá. Provavelmente quando você jogar do lado de lá, você vai precisar tirar o zoom, viu? A página automaticamente ela se coloca um zoom. Isso, tá lá. Encosta lá no topo que ela abre. Ou clica 2 vezes. Encosta ela lá no topo, isso. Quer que eu tente aí? Já foi, né? Olha pra você ver aqui. 18 ocorrências desse termo, apocalipse. A palavra quer dizer literalmente revelação. Tá certo? Antes de você descer aí, Elismar, pode dar sim aí, talvez feche. O que acontece? Né? Se você for olhar esse livro em outros idiomas, por exemplo, no inglês, acontece às vezes de ele estar lá revelação mesmo, né? E não apocalipse. Na nossa tradução, acontece com muita frequência. Pode negócio diminuir mais, porque aí é muito pequena essa tela, né? Acontece com muita frequência de algumas palavras elas não serem traduzidas. E essas palavras elas entram para a nossa cultura eclesiástica. Tá certo? Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Todas as vezes que você vê no Novo Testamento a palavra ancião, sabe qual é a palavra que está escrita ali? Em grego? Presbúteros. Tá certo? De onde vem presbítero. Então, presbítero é ancião. Quando a Bíblia fala aqui mesmo em Apocalipse dos 24 anciões, está escrito 24 presbúteros, ou presbíteros, tá certo? Mas, em alguns momentos, não foram traduzidas. Você vai perceber lá em 1 de Pedro, no capítulo 5, em algumas traduções está escrito aos presbíteros, eu que sou presbítero ou ancião convosco, em outras vai estar escrito aos anciões, eu que sou ancião convosco. Algumas vezes também tem uma outra palavra que também não foi traduzida e entrou para a nossa cultura eclesiástica. A palavra servo, existe 2 tipos de servo no grego, né? O apóstolo Paulo ele fala de si mesmo como um servo de Cristo e ele costuma usar uma palavra que é a palavra doulos. Essa palavra, ela se refere a um escravo mesmo, alguém que foi vendido ou que foi comprado por uma dívida, ou o que quer que seja, essa pessoa que não pertence mais a si mesmo, pertence ao seu dono, ao seu senhor. Então o apóstolo Paulo às vezes usa essa palavra aí, doulos, mas geralmente a palavra servo em grego se diz diáconos. Mas a gente não traduziu, deixou diáconos, e aí agora a gente tem um cargo na igreja que chama diácono, não é assim? E diácono quer dizer literalmente servo, que é o que caracteriza a função do diácono na igreja. O diácono não faz, não é assim? Ele não é o cara que serve na igreja, que dá atenção ali, faz aquelas questões ali de atender na portaria, tudo mais, uma água, uma coisa assim, geralmente é assim, né? A mesma coisa aconteceu com Apocalipse. Então, essa palavra Apocalipse, ela quer dizer literalmente revelação. Agora vamos descer um pouquinho. Olha para você ver, 18 vezes no Novo Testamento ela acontece. Lucas 2,32. A luz para a revelação aos gentios. Olha lá. Não consigo ler. Mas está aqui. Apocalipsis é a forma da escrita grega. A ti mesmo, lá em Romanos 2,5. Contra ti mesmo ira para... Olha lá. Acumulas contra ti mesmo ira para o dia
da ira, da revelação dos justos juízos de Deus, né? Aqui, Apocalipse, vai descendo. Romanos 8, 19. Romanos 16, 25. 1 Coríntios 1, 7. Olha lá. 1 Coríntios 14, 6. 1 Coríntios 14, 26. Pode descendo. Tudo isso aí, ó. Todas essas vezes que apareceu a palavra revelação no Novo Testamento, Apocalipse. É a junção de duas palavras, né? Apo e esse calupsis, né? De onde vem eucalipto, né? Sombra. Calupsis, caliptus, sombra, né? Eucalipto é isso, boa sombra. Porque esse prefixo eu é boa. É assim? Já viu a eutanásia, que é o pessoal lá que não tem mais jeito, não tem mais condição de resistir à questão da saúde, o pessoal lá permite desligar o aparelho e tudo, e morrer, boa morte. Então, eucalipto, boa sombra. Caliptus, ou calupsis, é sombra. E apo? Apo é tirar. É você remover. Então, apocalipsis, ou apocalipto, ou apocalipsis, retirar a sombra. Tirar da sombra, revelar. Agora, falar que Apocalipse é revelar, para tirar da sombra, esclarecer, para nós hoje em dia é uma coisa, parece até contraditória, né? É um livro de interpretação difícil. Mas Apocalipse é isso. É revelar, é tirar da sombra. Tá certo? O Apocalipse deriva da palavra grega apocalipsis, traduzida por revelação em Apocalipse 1 e 1. É uma revelação divina quanto à natureza do seu conteúdo, uma profecia quanto à sua mensagem e uma epístola quanto aos seus destinatários. 5 fatos importantes no tocante ao contexto deste livro são revelados no capítulo 1. Quem pode ler esses 5 fatos aí para nós? A revelação de Jesus Cristo. Primeiro fato. Segundo, essa revelação foi sobrenaturalmente. Não é produto da inteligência de João, sobrenatural. Por Cristo, glorificado através do seu anjo. A revelação Desvendamento. Foi entregue a João, servo de Deus. João teve a visão e recebeu a mensagem apocalíptica quando esteve exilado na ilha de Patmos, 80 quilômetros do sudoeste de Éfeso, por causa da palavra de Deus e do testemunho do próprio João. 5. Os destinatários iniciais foram as 7 igrejas da Ásia. Pronto. Então, logo no capítulo 1, a gente tem essa introdução do livro de Apocalipse. A gente tem esses 5 fatos importantes aí acerca do livro de Apocalipse. Revelação. O propósito. Né? O autor tem um propósito quando escreve o livro. O Apocalipse tem por finalidade dar ao mundo uma última declaração divina de que Jesus é o Filho de Deus e há de triunfar sobre todo o inimigo e será o governador do universo durante a eternidade. Última declaração quer dizer o fechamento do cânon. E perdoem aí os mormons, né, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que tem lá o Novíssimo Testamento, né? O livro dos mormons é o Novíssimo Testamento do Senhor Jesus, né? Não é. Mas o que nós entendemos aqui é que ele vem dar esta última declaração, é o fechamento do cânon bíblico. O Apocalipse anuncia o último convite escrito por inspiração divina, chamando aos pecadores a reconciliarem-se com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. A admoestação é feita às nações e seus reis. Beijai o Filho. Salmo 2, 10 a 12. Neste convite de graça, há também o aviso da mais triste e irrevogável sentença. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Lembrando que lago de fogo não é inferno, são duas coisas diferentes. Um é temporário, o outro é eterno. A escolha será, venha, receba de graça, referência de Apocalipse 22, 17, ou será lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 15. Na presença de Cristo não entra
nenhuma coisa imunda, ou seja, é preciso lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. Ficarão de fora os que têm prazer nos deleites carnais. Aos crentes, esta profecia tem um propósito duplo de admoestação e alento. Olha lá. Repreende e anima, esquadrinha e exorta, incentivando e estimulando a serem santos e ativos diante de Deus, gratos pela salvação e bem-aventurada esperança. Não apoia a ideia errônea de que a salvação eterna das almas é determinada pelas obras feitas pelo indivíduo. A sua relação com o Cordeiro de Deus é indispensável. Quando ele fala assim, que não apoia a ideia errônea de que a salvação, como é que ele diz? Não apoia a ideia errônea de que a salvação eterna das almas é determinada pelas obras feitas pelo indivíduo. Obras não é a mesma coisa que escolhas, tá certo? Vão ser determinadas pelas escolhas. Quando ele diz que não é pelas obras feitas, ele está falando da graça e de que nós não conquistamos pela força do nosso braço essa salvação, mas pelas nossas escolhas sim. Obras e escolhas não são iguais. Até no que é chamado de sinergismo hoje, né, que é a teologia arminiana, que é falsamente chamada assim, aí entra numa questão histórica aí dos seguidores de algumas pessoas que perseguiam Philippe Melanchthon, né, que era um seguidor de Martin Lutero, e chamaram ele assim de uma forma de zombaria. Mas o arminianismo ele é um monergismo condicional. É Deus quem realiza a obra, mas tem uma condição, você precisa aceitar. Existe essa possibilidade de não aceitar, tanto que o apóstolo Paulo diz em Hebreus 3,15, para nós não endurecermos o nosso coração quando ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus. Então, aqui a gente não pode confundir obra com escolha, porque senão a gente entra no universalismo. Vai todo mundo ser salvo, independente do que fizer, do que escolher, pronto, acabou. E não é assim. São as nossas escolhas, não as nossas obras. A maneira de ensinar os cristãos é por meio de juízos diretos relacionados com as 7 igrejas da Ásia. O Senhor Jesus Cristo elogiando ou censurando os ensinamentos proféticos do futuro, findando com a descrição do juízo final e visão da cidade eterna, a Nova Jerusalém, com seu divino rei. Quer dizer, essa estrutura, né, das cartas que Jesus ele vai mandando para as igrejas da Ásia. Existe uma estrutura, uma forma, um modelo que ele vai seguindo ali nas suas cartas. Todas as divisões do livro têm suas lições para o salvo odierno, de hoje em dia. Observando o que o Senhor Jesus Cristo elogiou ou censurou nas igrejas, notamos o que lhe agrada ou não. Tá certo? Então Jesus ele não precisa falar para mim, para Elismar, para o pastor Valmirão, para cada um de nós aqui, o que é que lhe desagrada em nós e o que é que lhe agrada em nós. Nós já sabemos um pouco da personalidade de Deus a partir do momento que ele fala das coisas que ele gosta e que ele não gosta. E a gente pode tirar daí lições para a nossa própria vida a partir dessa perspectiva. Reconhecendo a parte que teremos nos eventos celestiais como remidos, veremos que convém aprender agora a louvar ao Senhor Jesus e dar-lhe glória. Aqui mesmo nos entregamos à tarefa de aprender como viver devidamente na presença de Deus, sabendo que os seus olhos veem a todos os nossos atos. Dessa forma, saberemos viver naquela cidade onde não há necessidade de sol, lua ou lâmpada, pois a glória de Deus a ilumina. Cristo, juiz do capítulo 1, é o Cordeiro iluminador do capítulo 21. Quando habitarmos a Nova Jerusalém, teremos deixado para trás tudo o que é mal e indigno. O Espírito Santo nos revela o futuro neste livro. Ao mesmo tempo, ele opera em nossas mentes, produzindo os resultados que deseja. O cristão deve pensar que, nessa ocasião, ele é um santo preparado para habitar as mansões celestiais. Esta é a outra prova da graça divina, e que o Espírito Santo mora no crente. Outra maneira que este último livro da Bíblia ajuda o cristão revelando minúcias acerca do futuro. Apresenta um panorama ou perspectiva dos eventos do fim da história que, de outro modo, o estudante da palavra não teria. Então, o Apocalipse ele tem esse caráter revelativo acerca do futuro, tá certo? Por mais que ao leitor de hoje o Apocalipse ele pareça uma coisa difícil, de outro mundo, né? Quando nós estamos distantes do autor de forma geográfica, distantes de forma temporal e distantes de forma cultural, pode parecer difícil para nós. Mas os leitores daquela época, eles entenderam exatamente o que João estava dizendo.
E é possível para nós, se nós procurarmos nos aproximar mais de forma cultural, não é isso? Do idioma, das características locais daquele lugar e tudo mais, a gente entender melhor o livro do Apocalipse e aquilo que ele está dizendo acerca do futuro. Embora ele faça uso da linguagem figurada e de símbolos, em sua maioria são explicados aqui mesmo e nas escrituras sagradas. A maior parte do livro do Apocalipse ele fala bem assim, e veio e saiu uma espada de sua boca para julgar as nações e tudo mais. E ali mesmo ele vai dando a explicação, né? Ele fala, os chifres são isso, isso, aquilo e coisa e tal, e ali mesmo ele vai dando as suas explicações. Quando não é assim, você recorre à própria Bíblia e você vai perceber que ele está fazendo referência à Bíblia, tá certo? Uma verdade de importância sem igual se destaca entre as coisas simbólicas e figuradas, impressionando as pessoas cada vez que se lê Apocalipse. É que Jesus Cristo é o vencedor, vencerá todos os inimigos, levará o plano divino à sua apoteose triunfante. Inevitavelmente, Jesus vence no final. A presença do livro no cânon do Novo Testamento é justificada pela mensagem que anuncia. O Evangelho de João, capítulo 14, do 1 ao 3, diz que o Salvador prometeu aos seus voltar para levá-los e estarem com ele no lugar que ele mesmo prepararia. Exortou-lhes ter nele a mesma fé que tinham em Deus. Ele fala, crede no Pai, crede também em mim, não é assim? Evitando a perturbação que estava sujeita. Nos últimos capítulos do Apocalipse, lemos sobre o lugar que o Redentor está preparando para os seus. Que gloriosa cidade! Ler sobre a Nova Jerusalém é desejar alcançá-la. O mesmo autor diz que ainda não se manifestou o que nós, filhos de Deus, havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é, lá em Apocalipse, em 1 João, capítulo 3, e versículo 2. No Apocalipse, João descreve a maneira como Cristo há de se manifestar em forma visível e gloriosa. Que satisfação deve ter sentido o apóstolo do Senhor ao receber esta revelação mais plena e ser comissionado a escrevê-la para torná-la conhecida das igrejas da Ásia Menor. Há outras declarações no Evangelho de João acerca do futuro e este livro propõe a ampliar. Exemplo, João 3,16 fala de maneira de receber a vida eterna e não perecer, que quer dizer essas frases. No Apocalipse há mais detalhes acerca dessa vida perene ou perdição. João 11, do 25 ao 26, ensina o mesmo acerca da ressurreição ou do arrebatamento. Paulo, em 1 Tessalonicenses 4 e 5, confirma e está de acordo com esse último livro profético. Isso é, que só os crentes terão parte na felicidade eterna. Também Cristo mencionou sua volta em João 14, 28. Veja-se João, capítulo 6, versículos 40, 44 e 54. O aspecto mais amplo do futuro que é mencionado no quarto evangelho, que ocupa a maior parte desse livro final, o juízo em relação a Jesus Cristo. É verdade que o Senhor não veio para condenar ou julgar, que é a palavra original, mas para salvar o mundo. Ele disse em João 8,15, eu a ninguém julgo, mas disse em João 5, do 21 ao 22, e versículos 26 ao 29, que o Pai entregou ao Filho toda a autoridade divina para julgar. Virá o tempo em que ele chamará a juízo todos os seres humanos e separará os salvos dos condenados. Em João 8,26, o Senhor diz, muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. A maior parte do Apocalipse mostra Jesus Cristo entronizado e julgando os habitantes desse mundo. No primeiro sermão que fez na sinagoga de Nazaré, Jesus disse que havia vindo a pregoar o ano aceitável do Senhor, citado em Isaías 61, no versículo 2. Essa pregação está em Lucas, capítulo 4, versículo 19. E no Apocalipse, vemos que chegou o tempo a que se refere o resto do capítulo de Isaías, do versículo, da citação de Isaías 61, 2, que é o dia da vingança do nosso Senhor. Em Amós, capítulo 5, dos versículos 18 ao 20, diz, ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que quereis este dia do Senhor? Trevas será, não luz. Veja Sanfonias, capítulo 1, versículo 14, capítulo 2, versículo 2. Dos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, o juízo começa com a casa de Deus, né, conforme Pedro diz lá em 1 de Pedro 4, 17 e 18. Mas em Apocalipse 6, 1 até o 19, 21, lemos sobre
um juízo após o outro, um castigo, uma praga, uma dor, uma pestilência, etc., cada vez mais severos, até que os homens busquem a morte, mas esta se distancia deles. Além disso, virá após o reino milenar o tempo do juízo final, Cristo assentado sobre o grande trono branco, todo o mundo diante dele para o juízo definitivo. Por essa razão, o Apocalipse é chamado o livro do juízo de vingança, do terror. Muitos não enxergam nele mais que castigos, pragas, e têm a ideia de que Deus dará um fim à história humana, fazendo com que todo mundo sofra grandes penas. O evento descrito no capítulo 19 mostra os santos e os seres celestiais alegres ao ver o julgamento da grande prostituta, dizendo aleluias. Verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou. O objetivo desse livro é dar ao mundo a mensagem divina de que o fim de todas as coisas se aproxima. As condições atuais não continuarão sempre assim. A paciência de Deus não durará eternamente. O dia do juízo é inevitável. O diabo e os seus perderão a batalha e sofrerão eterna perdição. Jesus Cristo gozará a vitória que obteve na cruz com os seus e reinará eternamente. Está decidido que é o cordeiro e não a besta ou o dragão que será coroado vitorioso e vencedor. A santidade dominará o reino perene, enquanto a maldade deixará de existir. Que propósito digno para esse importante livro final. Eu dei uma corrida aqui, irmãos, porque a verdade é que quem pegou o livro aí e deu uma passeada nele percebeu que esse trecho aqui é um grande resumo de tudo que vai ser tratado no livro, mais detalhadamente, tá certo? Então aqui fala das características desse livro, né, da percepção, da visão panorâmica acerca deste livro, daquilo que trata, das suas divisões, da sua estrutura, não é isso? Então capítulo 1, apresentação, 2 e 3, igreja, a partir daí já não se trata mais da igreja, se trata do mundo, e depois volta a tratar e tudo mais. Então essa é a estrutura do livro de Apocalipse, tá certo? O autor, quem pode ler, por favor? O autor refere-se a si 4 vezes como João. Era conhecido e a sua autoridade espiritual era bem conhecida, não precisou do povo dos especiais. A antiga tradição eclesiástica atribui unicamente, unânime, este livro ao apóstolo João. Evidências históricas e internas do livro indicam o apóstolo João como o autor. Irineu veio de Policarpo. Irineu conheceu o Policarpo e este é o apóstolo João. Referiu-se a João escrevendo o Apocalipse, perto do fim do reinado de Luciano, imperador romano. Só abrir um parênteses aqui. O apóstolo João, né, ele foi, depois de um tempo, pastorear a igreja de Éfeso, que foi fundada por Paulo. Lá ele teve um discípulo, o nome desse discípulo é Policarpo. Né? Apesar de estar em Éfeso, ele era conhecido como Policarpo de Esmirna. Ele faz parte aí dos pais da igreja, né? O período patrístico, né? Esse camarada faz parte disso. Então, Policarpo ele foi discípulo direto de João. Ele andou com João, aprendeu com João, ouviu a João. E Policarpo, mais tarde, ele teve um discípulo que também era de Esmirna. E o nome desse camarada era Irineu. Irineu, conhecido como Irineu de Lyon, ou de Leão. Tá certo? Aí é esse Irineu que está sendo citado aqui. Quer dizer, ele conviveu com um discípulo de João, com alguém que conheceu João. Tá certo? João tinha um discípulo e o discípulo de João teve um outro discípulo. Esse camarada bebeu direto da fonte, pode-se dizer, não é assim? Quer dizer, ele conheceu ali, ele bebeu praticamente direto da fonte. Pode continuar aí, pastor? O livro retrata as circunstâncias e constâncias históricas do reinado Luciano, que exigiu aos seus súditos que lhe chamassem de Senhor e Deus. Sem dúvida, o decreto do imperador estabeleceu um ponto entre os que dispunham a adorar e os fiéis que confessavam somente a Jesus era o Senhor Deus. Aqui tem um problema complicado. Esse Domiciano, endemoniado, né? Ele era, inclusive, o irmão mais novo do imperador Tito, que antes de ser imperador, quando ainda era general, foi aquele que destruiu, né, Jerusalém, crucificou mais de 3.000 pessoas. Flávio José, ele conta que faltou cruz para ele crucificar as pessoas. E chega um certo momento que ele começou a pregar as pessoas nas árvores. E entre essas pessoas, inclusive, José conheceu algumas pessoas que eram seus amigos
e ele tinha algum respeito, né, entre a dinastia Flaviana, e ele foi lá e pediu permissão ao general Tito. Ele permitiu que descesse os amigos dele de lá, ainda com vida. Os camaradas era cruelmente... Rapaz, o que Tito fez em Jerusalém, de rasgar a barriga de mulher grávida, tirar as crianças e costurar gato lá dentro, para rasgar as pessoas de dentro para fora, de destruir tudo, de arrebentar tudo. E esse camarada era irmão de Tito, Domiciano. Ele assumiu o império depois de seu irmão. E aí ele percebeu que o cristianismo ele não era mais uma das facções, tá certo, do judaísmo, porque o judaísmo tinha muitas facções ou muitas vertentes, que era ali, tinha os essênios, tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os herodianos, e por aí vai. E ele percebeu que o cristianismo não era mais uma facção do judaísmo, que era um movimento que estava arrebentando com tudo, porque o pessoal morria, como morreu na mão de Nero, que veio bem antes dele, mas não negava a Jesus. E ele percebeu o quê? Ele falou bem assim, rapaz, se esses camaradas aí, a liderança desse movimento, falar bem assim, eu vou tomar o império, eles tomam. Porque tem muita gente, mas a intenção da igreja não era essa, né? Era a salvação de almas. E aí, esse camarada, entre os seus vários milímetros, as suas várias loucuras, ele decidiu que todo mundo tinha que adorar ele, porque ele percebeu a fidelidade que o pessoal tinha com o seu Deus. Ele falou bem assim, assim que eu vou unificar o império, eu vou botar para quebrar aqui nesse império, eu vou ser o maior imperador da história. E foi um desastre completo, né? Isso foi nesse período aí que ele colocou João lá na ilha de Patmos. Pode continuar aí, Varão? Destaque, o livro foi escrito num período em que os crentes enfrentavam intensa perseguição por causa do seu testemunho. A tribulação é demonstrada no contexto do livro de Apocalipse. Como estudante, já deve ter percebido, cremos que o escritor do Apocalipse é o mesmo João que escreveu o quarto evangelho, que é a epístola que leva seu nome. Não vemos razão para duvidar disso. Confessamos que não há aqui tantos indícios que é a obra de um povo pescador sem muita preparação dele. Embora João não tenha estudado com Gamaliel, com Paulo, contudo não devemos deduzir que era iletrado como os componentes do Sinédrio Cívico. Não se vestia como estudante ou discípulo de um reconhecido método capital, de modo que julgaram que ele só tinha a cultura ministrada pela escola rural da Galileia para o fabuloso cônsul. Isso era sempre que ele era. Atos 4, o que eles chamam João era de discípulos de iletrados? Jesus amava o evangelho, falam do amor, como tema predileto. O homem ideal para transmitir a revelação que o Senhor deu a ele em parte. Achei, não. Deus chamado João, que escreveu o Apocalipse, parece-nos fantasia, fantasiosa. Dizer que não, Atos 4, Atos 4. Que fez atribuir ao apóstolo a fim de assegurar sua aceitação é uma conjectura, porque não feito na declaração do próprio livro, a lógica é aceitar que o autor é o mesmo apóstolo, e por consequente, creio também que ele foi inspirado como afirmou. João não pretende que a obra seja produta da sua própria sabedoria. Afirma ter recebido a revelação de Jesus Cristo, escreveu que lhe foi ordenado. Temos aqui, portanto, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhes deu, notificou ao seu servo João, e eu, João, está em Apocalipse 2:8. A referência histórica mais recente ao Apocalipse encontra-se nas obras de Justino Mártir, 135 depois de Cristo. Por volta da metade do século II, ele citou que foi escrito por João, apóstolo de Jesus, diálogo com Wickham, página 81, cidade por Kennedy, interprete, revelate, página 16. Irineu cita 5 passagens que declaram que João foi o autor. Também Pápias, Clemente de Alexandria, Teófilo de Antioquia, Pastor de Éfeso, o Gênio Muratório, provocando que nos fins do século II, o Apocalipse de João era aceito como livro apostólico, como parte legítima do Gênio no Novo Testamento. Os outros livros apocalípticos foram rejeitados. As igrejas orientais não aceitaram
Isto é, não todas as igrejas desde o princípio, mas a decisão final foi favorável ao Apocalipse e contra os escritos em estilo similar. O mesmo autor pode usar estilos diferentes quando escreve. E é certo que a linguagem é a de época da igreja primitiva, pois não durou muito a influência do aramaico sobre ela. E há críticos que alegam que o grego do Apocalipse prova que ele foi escrito antes da queda de Jerusalém, no ano 70. Então aqui é o seguinte, há uma contestação que é inevitável, sempre tem uma contestação, né? A gente nunca passa batido, sempre tem uma contestação. Não deve ter sido João, né? Porque deve ter sido um outro João e tudo mais. O autor ele traz aqui uma argumentação até interessante, se a gente observar. Ele diz assim, como é que é? Ele diz, resumido, ele diz assim, ó, não há motivação. Não existe motivação para duvidar de que seja de fato o apóstolo João. Geralmente, quando você contradiz uma crença popular, quando você contradiz algo que é aceito pela maioria, cabe a você o ônus da prova. O dever de provar que está errado é seu, né? Assim, se todo mundo entende assim e você vem trazendo uma nova interpretação, é você que tem que provar, né? Tá certo? Então, se alguém disser, não é João, por que não é? Exatamente. Então, as referências que vão ser trazidas aqui, geralmente a gente fala assim, segundo século, pensa que está lá longe, né? Não está. Não tá. João, ele morreu no final do primeiro século. João morreu aproximadamente ali pelo ano 100. E Justino Marte, 135, já está fazendo citação de Apocalipse falando que foi João. Tá certo? Policarpo de Esmirna, que foi o mestre de Irineu de Leão, falou para ele, ó, foi João que escreveu. Eu estava com ele lá. É meu mestre, eu estava com ele, foi ele que escreveu. E Irineu passa para frente que foi João, de fato, não é isso? Eu já vi muitas pessoas, inclusive até pecadores, que mexer minha cabeça. E deve estar confirmado que o João, filho de Pátio, não era o que escreveu o quarto do João do Evangelho. Ele leva o nome, como ele disse aqui, que é o mesmo João que ele leva o seu nome para o quarto dele. Pois é. Dizendo que aquele João era outro João de Pátio. Pois é. Inclusive, ele é o mesmo João que escreveu tanto o Evangelho como as epístolas, né? As epístolas joaninas. Então, ele escreve primeiro o Evangelho, não é isso? Depois ele escreve as epístolas, e aí ele passa um ano na ilha de Patmos. Não passou uma década nem nada, passou um ano na ilha de Patmos, e durante esse ano Deus se revelou a ele num momento de grande tribulação, não é isso? Geralmente é assim, né? Deus se revela num momento de grande tribulação e falou com ele, e ele escreveu esse livro. Então, existem argumentos históricos, existem argumentos bíblicos, porque ele se identifica como sendo João, e aqui ele não procura dar detalhes acerca de que João é esse, porque ele é o último discípulo vivo. Esse camarada, ele tinha uma influência violenta na igreja naquela época. O que João dissesse era. Inclusive, por conta disso que ele precisa escrever o Evangelho, é por conta disso que ele precisa escrever as epístolas. Quem vai ver a terceira epístola de João lá, vai ver que estava uma tribulação na igreja lá, em uma certa igreja lá, que o camarada queria ser dono da igreja. Ele escreveu a epístola porque a palavra de João resolvia o negócio. Ele tinha um respeito absurdo, né? Isso é o último discípulo vivo de Cristo, é o único que não morreu martirizado por uma promessa de Jesus. Inclusive, por ele não ter morrido martirizado durante tanto tempo, o pessoal falava assim, será que aquela fala de Jesus lá, será que quer dizer que João vai viver para sempre, até o dia da vinda dele? E João mesmo explica, né? Não era isso que Jesus falou. Então... Esse João aí que você está falando, ele sofreu no caso aí, aqui está falando, alguns dizem que foi esse aí que foi jogado no... Foi. Esse camarada aí. Tá certo? Não, aí o pessoal respeitou ele com força, né? Na verdade, isso... não vou dizer que era comum, né? Isso, mas são muitos os relatos de obra sobrenatural da parte de Deus em defesa do seu povo naquele período. A gente vê algumas dessas citações acontecendo na Bíblia. Talvez se esse momento, se esse acontecimento estivesse escrito na Bíblia, a gente não acharia incomum. Porque tem muita coisa na Bíblia que se estivesse fora da Bíblia, a gente não acreditaria, né? Isso quer dizer, então, que Pedro atravessou uma parede de ferro, atravessou sequências
várias camadas de guardas e tudo mais, atravessou o trem lá e dormindo e acordado e não sei o que mais. Então, a gente acredita porque está na Bíblia, a gente sabe que o nosso Deus é um Deus de milagre. A mesma coisa, quando a gente fala desses acontecimentos, pode parecer absurdo, mas se tivesse lá na Bíblia, a gente não teria tanta dificuldade de acreditar, né? Porque realmente a gente sabe que o nosso Deus é esse Deus maravilhoso de milagres. Ele falou que João não ia morrer martirizado, e João realmente não morreu martirizado, cumprimento de uma promessa. Então a gente percebe que foi de fato João, aí vem a argumentação. Não, moço, não pode ser João, porque João era um analfabeto. É assim que o pessoal fala? Iletrado e não sei o quê, mas aí entende que isso aí quer dizer analfabeto. Aí tá aqui, Atos 4:13. É 13 ou é 12? 13, né? Atos 4:13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, tá, sobe de novo aí, tá bom. Admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. Primeira coisa que a gente tem que falar aqui é o seguinte: eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. É um reconhecimento da capacidade do mestre, não é? Eles reconheceram, é isso aí, meu irmão, só quem pode fazer é Jesus. Mas uma coisa aqui importante que a gente tem que deixar claro: não tinha analfabeto. Raramente existia um analfabeto. São vários os historiadores, cristãos ou não. Vou te falar. É isso. Foi essa ocasião aqui, quando eles estão saindo do Sinédrio, né? Então, as pessoas confundem isso daí, esses dois termos aqui, agramatoi, eisikai, idiotai, eles acham que isso aqui quer dizer que o cara era analfabeto. Não era, tá certo? Toda criança judia, entre os 12 e 13 anos, ele tinha que fazer o bar mitzvah. Bar, filho em aramaico, né? Mitzvah ou mitzvot, lei, leis. Então, bar mitzvah, filho da lei, quer dizer o seguinte, que ele vai fazer a leitura, né, do texto sagrado, da Torá, diante dos rabinos, e os rabinos vão sabatinar ele, é daí que vem a palavra sabatina, né? Vão fazer questionamentos com ele e eles têm que responder o bar mitzvah. A partir desse momento, a criança ela se torna responsável espiritualmente por si mesmo, porque até então todos os seus pecados recaíam sobre seus pais. Então, a partir daí, ele se torna espiritualmente adulto, ele é responsável pelos seus próprios pecados. E aí, precisava saber ler. Todos eles sabiam. Dificilmente acontecia de alguém não saber ler. As sinagogas eram escolas que ensinavam as crianças, tá certo? Então, a criança ia, a partir de uns 5 anos, estava na sinagoga aprendendo, para 12 anos ela poder recitar a Torá. Que não é brincadeira não recitar a Torá, tá certo? Hoje em dia você não acha ninguém que recita a Bíblia. Martinho Lutero, segundo dizem, né, Dalbion, outros historiadores que conviveram com ele, recitava o livro de Gálatas inteiro. O cara começava a falar o livro de Gálatas e falava inteiro. Meu irmão, se eu conseguir recitar um capítulo aí, ainda estou bem. Mas o que acontece é isso. Eles sabiam ler. Aí a gente volta para cá. A gramatói, eis e cai idiotai. Isso aqui, se você for olhar essas palavras e o sentido dela, ela quer dizer não que é analfabeto, mas que é leigo. Quer dizer o seguinte, que você não é profissional nesse assunto. Isso, essa é a questão. Entendeu? Então, a questão é o seguinte, não é que você não saiba ler e escrever, você é leigo nesse assunto. Por exemplo, eles mexem aí com ciências contábeis. Rapaz, eu sei mais ou menos aí como é que é declaração de imposto de renda, eu sei mais ou menos alguma coisa assim. Eu sou leigo no assunto. Eu não tenho autoridade para chegar aqui e ficar 1 hora falando para vocês, dando uma palestra acerca de ciências contábeis. Eu não tenho condição de fazer isso aí. Tá certo? Agora, ele é instruído nessa área. Então, essa palavra ela quer dizer que eles eram leigos, não que eles eram analfabetos. O que ele estava dizendo é o seguinte: vocês não estudaram aqui conosco, vocês não fizeram aqui a faculdade aqui no rabinato, vocês não fizeram aqui na nossa universidade dos rabinos. Como é que vocês sabem essas coisas que vocês estão falando? Então você vai perceber duas coisas. Eles estão reconhecendo o tamanho da capacidade, né, discursiva dos discípulos de poder apresentar ali uma tese e recorrer e discutir e apresentar a Bíblia, e ao mesmo tempo eles, exatamente, ele jogou na cara deles, não foi assim que Pedro fez lá? Falou, rapaz, vocês ignoraram a pedra angular, a pedra principal e tudo mais, e jogou na cara deles a profecia que o profeta disse tal e tal, não sei o quê. Ele falava assim, rapaz, onde é que esses caras aprenderam isso? A intenção dele era dizer justamente, não são especialistas, são leigos, como é que eles sabem tudo isso? Não é assim? Vai lá, apóstolo. Eu pensava isso aí. Mas eles já estão nossa. Mas isso aí, esses caras mais estudaram igual nós, como? Isso.
está falando isso? A questão é essa. Eu já vi pregador falar bem assim, rapaz, Pedro assinava com polegar, não sei o quê. Mas não é. Não, quer dizer, não é isso que quer dizer agramatói, eis cai idiotai. Quer dizer que eles eram leigos. Já vi. Fala sobre Jesus escolhido, como Jesus escolheu os seus discípulos. Logicamente, tem um enredo para amarrar as coisas. Tem que ter. Não tem como fazer sem. A Bíblia Sagrada. E lá, consta isso aí que Renato falou. Todos eles recitam a Torá. Todos eles, inclusive até algumas mulheres que não era comum na época, mas aquelas filhas de pessoas geradas, aprendiam a lei, e eles levantam e fazem a oração que a Torá ensina. Então, essa questão de falar que os discípulos de Jesus eram isso aí é não, isso é desconhecimento. Que não estudou, que não tem entendimento da Bíblia para falar isso. Eles não eram eles conheciam a lei de Deus. Então vamos lá, questionar. Bora lá então. Data. Quem pode aí ler data? E a transmissão tá atendo também? Tá transmitindo ainda? Ficou pausado lá? Obrigado aqui. Como se ainda estivesse sejam próprios e foi terminado antes da destruição de Jerusalém. Pode referir-se ao aceita pelos evangélicos, teologia conservadora, ao redor do ano 90 ou um pouco mais tarde, a mais consideração. O próprio texto oferece testemunho que merece ser atenção, ao procurar descobrir a data dos dois capítulos que ilustram a carta deles, o segundo e o terceiro, descrevem uma condição de decadência, que viria após um período de desenvolvimento na cidade. Este estado ou outras não podia ter prevalecido durante o tempo médio. Não havia transcorrido tempo suficiente depois da. Vamos entender uma coisa aqui? Existe uma argumentação de que o período, a data em que foi escrito o livro, então o pessoal argumenta assim, tem que ter sido antes de Nero por causa que essa descrição que ele faz deve ser Nero. Aí você vê como é que geralmente são as críticas, né? Como é que geralmente são feitas essas contestações acerca do que a Bíblia diz. É sempre assim, não pode ser isso porque eu acho que pode ser, que deve ser, é sempre em coisas subjetivas, né? Ah, não, porque o nome de Nero, se você for transliterar para o hebraico e for calcular o número das letras, vai dar mais ou menos aí, o cálculo vai dar 666. Aí é sempre assim nessa subjetividade. Aí o pessoal argumenta assim, dizendo que deve ter acontecido no tempo de Nero. Essa é a argumentação ruim, fraca. E aí o pessoal ele contra-argumenta mostrando justamente isso, que a característica da igreja não é característica de igreja nova, é a característica de igreja madura. As características que João ele está dizendo aqui acerca da igreja não é característica de uma igreja pré-fundada, mas é característica de igrejas que já existem há algum tempo, né, que precisam de um tempo para chegar nessas características que são citadas. Vamos lá, continuando aí? Irineu diz especificamente. Irineu diz especificamente para o Apocalipse durante o reinado do imperador inicial. É ele. Este último do século podia muito bem ter sido o que vitoriano é o século. Não há dúvidas que o autor da Apocalipse familiaridade com o Antigo Testamento. As escrituras sagradas sempre de muito descritivo, como chamado Apocalipse de Pedro, outro de Paulo, de Esdras, de Elias, de Zacarias, entre outros. Destaca-se que o livro do Apocalipse foi também escrito pelo apóstolo João. O livro do Apocalipse foi escrito quando começaram as perseguições
Olha aqui, isso daqui, geralmente, Apocalipse é um estilo literário, tá certo? É o estilo Apocalipse. E geralmente ele nasce nos momentos de perseguição. A argumentação de que foi no momento de Domiciano. Aqui o autor ele cita que Irineu falou que João escreveu isso. Lembrando que Irineu bebeu ali da fonte, né? Que João escreveu isso durante o império de Domiciano. E ele diz mais ainda, ele diz que foi no final. Ou seja, o império dele acabou no ano 96, não é isso? E Irineu ele diz justamente isso. Então, de novo, a gente está falando de fonte primária, de gente que estava lá e que viu. Porque tem gente que duvida assim, né? Para algumas pessoas que tomam partido em algumas coisas, se essa pessoa ela botar na cabeça dela que não é assim, você pode ter visto, você pode ter presenciado, se você falar que ela não vai acreditar. Tem gente que vendo não acredita, né? Ainda mais. Então, o que acontece é isso. Eles argumentam dessa forma, né? Que tinha que ter sido na época de Nero, que tinha isso e coisa e tal. E aqui a gente vê, olha a quantidade de gente ali do comecinho da igreja, do período dos pais da igreja, que testemunharam que realmente foi isso aí, que foi João que escreveu e foi justamente nessa época. Vamos lá? Havendo em circulação várias obras de cunho apocalíptico, não é estranho que, em tempos de perseguição, essa mensagem às igrejas tomasse esse estilo de comunicação, embora seja uma literatura diferente, empregue um vocábulo distinto, especial. O apóstolo João conhecia bem as igrejas da Ásia Menor. O negócio da Ásia Menor, na verdade, é província da Ásia, né? Era uma província do Império. O apóstolo João conhecia bem e tal, sabia da preocupação dos irmãos, especialmente dos pastores, ao ver o princípio da perseguição imperial. Olha aí. Onde está Cristo, que prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja? Ele havia vencido o mundo e que o Pai lhes daria o reino. E a vinda do Senhor em glória. Qual era a responsabilidade e maneira de proceder da igreja naquela circunstância? Quer dizer, ele vinha sofrendo esses questionamentos, não é isso? Quer dizer, a igreja está sendo perseguida, pessoas sendo lançadas, né, para a morte, para serem mortas e tudo mais, tendo ali as suas coisas tomadas, as suas famílias, as suas vidas sendo tomadas, e aí as pessoas começam a levantar alguns questionamentos. E essa é a resposta que Deus dá a João. Essas perguntas reclamavam uma mensagem divina para aquela época. Alguma resposta autorizada antes de encerrar-se o cânon do Novo Testamento. Domiciano, o último dos 12 Césares, que reinou até o ano 96, começou no fim do seu reinado a perseguir os cristãos. O governo percebia que o cristianismo não era simplesmente uma seita do judaísmo, aquilo que a gente tinha falado antes, né? Sem importância, mas um poder que rivalizava com o próprio império na demanda da lealdade dos homens. Então as pessoas preferiam ser fiel a Cristo do que ser fiel ao império. O camarada cresceu o olho, né? Roma decretou a adoração do imperador como Deus visível, que supria as necessidades e outorgava benefícios ao povo nas festas, corridas e lutas no estádio. Os cristãos e escravos, os cidadãos e escravos estavam acostumados a adorar deuses de madeira, gesso, pedras e metais. Não lhes era difícil acrescentar outro deus à lista de divindades, especialmente um que era visível, de reconhecido poder e autoridade capaz de fazer bem ou mal. Isso aqui ele está falando das pessoas de uma forma geral, né? Então as pessoas daquela época, daqueles lugares, elas estavam acostumadas a idolatrar vários deuses. Os gregos, inclusive, eles se orgulhavam em dizer, né, aquela grande quantidade de deuses que eles tinham. Eles achavam bonito dizer isso, né? O apóstolo Paulo, inclusive, ele vai explorar essa grande quantidade de deuses que os gregos tinham quando ele vai em Atenas, lá no capítulo 17 de Atos. Então, ele se declara Deus, ele se declara isso a fim de que ele obtivesse a fidelidade das pessoas. Mas o evangelho fazia discípulo e estes recusavam a dobrar os joelhos diante do imperador e adorar sua imagem. Não sacrificariam animais nos altares pagãos. Reconheciam somente a Jesus Cristo nos céus como o Senhor, como seu Senhor e Salvador de suas almas. A perseguição para os cristãos, ela vai se tornar aqui agora, de uma forma, ela vai mudar de escala de uma forma completamente diferente de tudo que eles haviam sofrido antes.
eles sofriam perseguição dos judeus, né, como hereges e tudo mais, nas cidades em que os judeus eles tinham influência, mas essa perseguição ela não era tão forte. Eles sofreram perseguição de Nero, mas foi uma perseguição política, né? Ele queria usar os cristãos ali como bucha de canhão para poder fazer suas políticas lá e tudo mais, e suas loucuras, né, incendiar Roma e botar a culpa nos cristãos, acender eles como tocha e tudo mais. Agora não. Agora eles estão proibidos de cultuar a Deus. Eles só podiam cultuar esse camarada psicopata. E aí eles se veem numa situação, meu irmão, que agora é completamente diferente. Tá certo? Eles estão encurralados contra a parede, né? Roma não podia permitir tal atitude de desobediência às suas leis e costumes. Percebeu a incompatibilidade entre o cristianismo e as outras religiões. Por quê? Porque o cristianismo ele é exclusivista. A gente não aceita, Deus ele não divide a sua glória com ninguém. A incompatibilidade e tal, embora os cristãos não usassem armas carnais para propagar a sua fé, o imperador temeu uma revolução civil como resultado de tais ideologias. Verifica-se que, no tempo de Domiciano, as igrejas do império, aliás, estavam em perigo e urgia a necessidade de uma nova luz e uma visão renovada da sua gloriosa esperança e destino. Por essa razão, também cremos que o Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João na última década do primeiro século da nossa dispensação. Aqui você tem, o autor ele dá uma riqueza de argumentações para poder provar algo que, na verdade, ele nem precisava provar, né? A gente já tem testemunhos de pessoas, a gente já tem motivações lógicas, a gente já tem a questão cronológica da história do apóstolo João, a gente tem tudo, né, para mostrar que realmente foi João que escreveu e escreveu nesse período da história, mas ele dá uma riqueza de argumentações para poder provar isso, sendo que a obrigação de provar que não era é de quem acusa que não era, né? Mas ainda assim ele dá essa riqueza de argumentação para mostrar que realmente foi João que escreveu e foi no final do primeiro século. Interpretação. Quem lê? O Apocalipse é o livro do Novo Testamento que mais se encontra dificuldade em sua interpretação. Leitores originais provavelmente entenderam a sua mensagem, sem muita dificuldade. Porém, no século subsequente, surgiram 4 escolas principais de interpretação desse livro, a saber... Olha aí, isso é engraçado falar, né? Parece contraditório você dizer que o Apocalipse é o livro da revelação, é o que vai revelar as coisas e que é difícil de entender, né? Mas igual a gente falou antes, a gente tem uma distância muito grande, cultural, temporal, geográfica, do autor que escreveu. Mas como o autor aqui disse, aquelas pessoas que receberam esse livro, elas deviam entender muito bem o que João estava dizendo. Consideram que o livro e as profecias cumprem-se no contexto histórico original do Império Romano, a não ser os capítulos 19 a 22 que aguardam o cumprimento. História insiste. Entende que o Apocalipse é uma previsão profética do quadro total da história da igreja, partindo de João até o fim da presente era. Idealistas consideram o simbolismo do livro como a expressão de princípios espirituais, sem limitação de tempo concernente ao bem e ao mal, através da história, sem prender-se a eventos de história. Futuristas considera os capítulos 4 a 22 como progressivos de eventos da história que ocorrerão somente no fim desta era. Então vamos entender aqui. Os preteristas vem de pretérito, é passado. Eles entendem, como foi lido aí, que é um livro que suas profecias se cumpriram no contexto histórico original do Império Romano. Foi naquele comecinho ali. Não foi no decorrer da igreja, que às vezes algumas pessoas confundem o preterista com o historicista, né? O historicista ele acredita que no decorrer da história da igreja, o Apocalipse ele vai se cumprindo de forma simbólica ou de forma alegórica. Isso, entende? Então, assim, o que está escrito lá é que vai acontecer as pragas, não quer dizer que vai acontecer as pragas assim do jeito que está escrito lá, mas que seria, né, nessa teoria, uma forma simbólica de dizer isso, aquilo. Quando a Bíblia fala de 1000 anos, ele fala, não quer dizer 1000 anos, de forma simbólica e tudo mais, mas não é 1000 anos. Quando a Bíblia fala... Então, na verdade, nada do que é dito, né? Eles relativizam tudo. Então, eles falam assim, não, o historicista, ele diz assim, no decorrer da história da igreja, tudo isso aqui vai acontecer, não é depois e tudo mais. O preterista, ele é ainda mais restrito, ele fala, não, é naquele comecinho lá. Apocalipse está falando daquele períodozinho lá, daquele começo. Agora, quando chega o idealista,
Aí complica. É o pessoal da abstração, né? Esse pessoal devia ter conhecido o Bauman, né? Que fala da sociedade líquida, da relativização das coisas. Eles dizem que é tudo simbólico. É tudo simbólico. Quer dizer, pode ser qualquer coisa, né? Se é simbólico, é suscetível de interpretação. Então, o que está escrito lá não tem objetividade nenhuma. Pode ser qualquer coisa. Eu posso entender uma coisa, o pastor entender outra coisa, a missionária entender outra coisa. Então, fica complicado. Aí eles vão discutir o que significa. Aí vem o futurista, que consideram os capítulos 4 a 22 como profecias de eventos da história que ocorrerão somente no fim dessa era. Então, por que 4 a 22? Porque uma é a introdução, 2 e 3 igrejas, né, as casas da igreja, e a partir do 4 ao 22, como profecias que vão se profecias de eventos da história que ocorrerão somente no fim dessa era, que era o período da graça que nós estamos vivendo. Então, a partir do momento em que for batido o martelo e começar essa nova era, que começar esse novo período, que começar essa nova dispensação, essas profecias começam a se cumprir entre o 4 e o 22. A Assembleia de Deus, e geralmente, os pentecostais clássicos, quando eu digo pentecostais clássicos, eu estou fazendo diferenciação entre o neopentecostalismo, né, universal e tudo mais, essas igrejas neopentecostais, né? Então, a maioria aqui, se não todos, são pentecostais clássicos, geralmente adotam essa abordagem que ela está ali entre o historicismo e o futurismo. Por quê? Você pegar os grandes comentaristas da história do pentecostalismo, Stan Orton, Antônio Gilberto, eu vou falar uma coisa desse camarada aqui, eu admiro poucas pessoas assim, dessa forma, né, como admiro essa pessoa, na teologia e como teólogo de forma geral, sempre a gente tem alguma coisa ou outra para aprender com a maioria das pessoas, mas esse camarada em particular, eu indico que leiam, eu aconselho a ler. É um cara fenomenal que participou do começo das Assembleias de Deus, já é falecido, né? Um cara que largou a NASA, que trabalhava na NASA, largou a NASA para poder vir servir a Assembleia de Deus, participou da construção da Escola Bíblica Dominical, camarada que esteve com Albert Einstein, conversou com ele e tudo mais, um cara de uma erudição absurda, escreveu Daniel o Apocalipse, escreveu várias obras relativas aí à escatologia, né? E esses comentaristas, eles vão trazer, assim, alguma coisa de preterista, alguma coisa de historicista, alguma coisa, por exemplo, lá no capítulo de número 12, né? Trazendo ali algum entendimento acerca da perseguição de Israel e a mulher e o nascimento de Cristo, né? Isso para impedir o nascimento de Cristo até que ele venha e tudo mais. Em alguns outros capítulos, falando de coisas que haviam acontecido e tudo mais. Mas, enfim, para não complicar. Então, a gente está ali mais próximo do futurista, com algumas características historicistas e preteristas. Tá certo? Uma coisinha ou outra de um ou de outro. O que devemos esperar do Apocalipse? Quem pode fazer essa leitura? Vamos lá? Toda a raça humana aceitaria a reconciliação oferecida. No Apocalipse, devemos esperar o cumprimento de atingentes sobre esse futuro. A esperança de
tido a confiança de Deus, cumprirá o que prometeu ao primeiro homem pecador. No último livro da Bíblia, deve haver tudo o homem por fim, propósito para o criado. Veremos a solução, veremos o bem do para ter possibilidade o salvo devemos estar usando de justos benefícios da redenção, porquanto o Redentor venceu e foi glorificado devido à eficácia da sua obra. Cristo ocupa essa posição. Não só agora, por seu criativo, mas também por ser merecido pelo que fez. Não unicamente como filho de Deus, mas por seu filho do homem, não só como a segunda pessoa da cidade, mas porque ele veio em carne, foi morto, sepultado, corporalmente ressuscitado, e o povo glorificado, ascendeu ao Pai. Por toda a eternidade, ele será Deus revelado. Deus em si, o poder de Deus que criou, mas não podemos sorrir mais. Porém, antes, venceu a morte, vive eternamente, e é o Cristo que é Jesus e é Deus. A exaltação de Jesus Cristo baseou a si mesmo e a mensagem principal desse outro livro, que é a vitória da palavra de Deus. Quando ele fala assim, o que devemos esperar de Apocalipse, ele começa a falar de Gênesis, ele está fazendo um paralelo, né, entre o primeiro livro da Bíblia e o último. Inclusive, Apocalipse, ele é o último, tanto em questão de organização, em posição de organização, quanto cronologicamente, né? Gênesis é o livro do princípio. Você lembra quando a gente falou de Gênesis aqui, quando a gente passou dessa matéria, a gente falou do nome, o nome originalmente é Breshit, o princípio, ou no princípio. Apocalipse é o livro do fim. Em Gênesis, entra o pecado no mundo. Em Apocalipse, o pecado é destruído. Em Gênesis, entra a morte no mundo. Em Apocalipse, o pecado é destruído. A morte é destruída. Em Apocalipse, em Gênesis, Deus e o homem, eles têm um rompimento, né? A morte espiritual. Em Apocalipse, eles têm uma reunião. Então você vai ver, se você for olhar, você vai traçar vários paralelos entre Gênesis e Apocalipse, como as coisas começaram e como elas vão terminar. O que devemos esperar do Apocalipse? A consumação das coisas com a vitória final de Cristo e dos seus santos. A revelação, Apocalipse 1, do versículo 1 a 8, escrita às 7 igrejas que estão na Ásia, Apocalipse 1:4, parte A. A obra de João é uma revelação das coisas que em breve devem acontecer. Notificada ao apóstolo João por Jesus Cristo, é uma mensagem entregue por Deus ao Senhor para que mostre aos seus servos. João escreveu sua profecia em forma de epístola, começando com uma saudação de graça e paz de cada pessoa da Trindade. O tema do livro é claro: o Senhor Deus Todo-Poderoso garante a vitória definitiva do Jesus crucificado perante toda a terra. Sua vitória será inquestionável. Seu povo se alegrará em sua vinda, porque significará condenação para eles. Seu povo se alegrará em sua libertação definitiva, mas os que o rejeitaram lamentarão por sua vinda, porque significará condenação para eles. João em Patmos, tem um mapa aí? Na área de trabalho, olha ali. Na área de trabalho? Quem pode ler, por favor, João em Patmos? Vou jogar lá? Esse lá da área de Patmos, ouviu o Senhor foi a Espírito do dia do Senhor. Ouviu atrás de si uma grande voz. Depois você dá um zoom ali. A voz declarou que João deveria escrever o que iria ver e enviá-lo às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É interessante que, antes de mencionar isso, ele afirma ter visto 7 candeeiros de ouro, Apocalipse 1, 12 a 20, que são as 7 igrejas. Por isso, o significado das visões de João, a mensagem das 7 igrejas, não deve ser menosprezada. Não encontramos as 7 cartas dirigidas às igrejas apenas nos capítulos 2 e 3, mas em todo o Apocalipse.
Olha só, rapidinho. Vamos dar uma olhada aqui. Quer dizer, a ilha de Patmos, ela está aqui, né? Isso é bem próximo de Éfeso. Se você olhar a ordem que as igrejas estão selecionadas em Apocalipse, você vai perceber que elas fazem o caminho do mensageiro. Então, elas não estão selecionadas em ordem de importância. Apesar de que João, antes de ir para Patmos, é o pastor da igreja de Éfeso, né? Aí parece comum pensar que João ia escolher mandar primeiro para a sua igreja onde ele pastoreava. Mas, olha para você ver, ele vai sair de Patmos, ele vai passar por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, e vai voltar. Então, ela está colocada na ordem que o mensageiro ele vai fazer o trajeto, tá certo? Então é nessa ordem que ele ia passar entregando aquelas cartas, entendeu? Vamos lá, continuando? Certamente não há evidências textuais de que as cartas individualmente ou como coletânea circulariam separadas do restante da obra literária de João. Constitui um erro sério pensar que certos trechos do Apocalipse não eram importantes para seus primeiros leitores. Apocalipse, como um todo, é pertinente para as igrejas daqueles dias e ao longo da história. Eram participantes com João na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Cada igreja precisa prestar atenção, não apenas em sua própria casa, mas em todo o Apocalipse, que adverte e pronuncia uma bênção sobre todos os que perseveraram em tribulação e morrem fiéis ao Senhor. O Apocalipse cheio de autoridade não é um mistério literário para quem está lutando para sobreviver a isso de perseguição e sofrimento. É uma exortação às igrejas para permanecerem fiéis nos momentos de situação, sabendo que Cristo é o Senhor das igrejas, aquele que anda entre os 7 candeeiros de ouro. Entre os 7 candeeiros de ouro, João viu meio deles, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, usando um cinto de ouro em torno do peito, diferente do trabalhador que usa o cinto mais embaixo, em torno da cintura, para prender a ele as pontas da capa enquanto trabalhava. Isso aqui é uma referência a ser Cristo Senhor. Quem usava o cinto dessa forma era o Senhor. O trabalhador, geralmente, ele não usava o cinto dessa maneira. A descrição, aí você fala... qual é a importância de João falar uma coisa, porque tem certas descrições que parecem não fazer sentido para nós, né? Mas quando aquele leitor, ele lia e falava bem assim, ó, ele usa um cinto em torno aqui do seu peito. O cara falava, rapaz, esse camarada aí ele não é mais o servo, ele é o Senhor agora, né? Continuando aí, como o ancião, o ancião de dias de Daniel 7, 9 a 10. Lembrando que Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Tá certo? Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Então, ele vai fazer aqui, ele vai começar a traçar um paralelo entre a descrição que Daniel ele vai fazer do ancião de dias, da visão que Daniel teve, e a descrição que João ele vai fazer da visão que ele teve. Porque eles tiveram visões acerca da escatologia bíblica, e eles vão começar a fazer descrições que se assemelham. Não é isso? Ele vai falar como o ancião de dias em Daniel 7, do 9 ao 10. Esse personagem glorioso tinha cabelos brancos brancos como alva lã, como neve. Semelhanças. Seus olhos com poder penetrante para julgar e discernir eram como uma chama de fogo. Seus pés, provavelmente aludindo a Daniel 10:6, eram como bronze polido. Sua voz, que João já compara ao som de uma trombeta, já compara ao som de uma trombeta, como o som de muitas águas, semelhante à descrição da voz de Deus em Ezequiel 43:2. Na mão direita tinha 7 estrelas, que eram os anjos das 7 igrejas. Da sua boca viu saindo uma espada de 2 gumes para ferir as nações, servindo de advertência às igrejas que ele é o Senhor do julgamento. João, vencido por essa visão do Filho do Homem, caiu aos seus pés como morto. O glorioso, porém, pôs a mão direita sobre ele. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Olha para você ver, você vai perceber várias semelhanças aqui acerca dessa visão e a visão de Daniel. Inclusive a reação de João, quando ele tem
essa experiência espiritual, né? Se você for parar para pensar, no Velho Testamento, todos os profetas, se você for ler o livro dos profetas maiores, dos profetas menores, todos eles que tiveram uma experiência sobrenatural, eles tiveram uma reação muito parecida, né? Daniel, ele disse que ele não teve força no corpo, que ele caiu no chão, que se sentiu completamente enfraquecido, completamente, né, como se estivesse morrendo, e aí o anjo tocou nele, e aí falou assim, não, levanta e tudo mais. Então, esse anjo aí que voltou a tocar ele no corpo, aqui já é mais do que a teofania, é a visão profética, né? Porque a teofania é a experiência real e concreta. Ele estava lá, na visão não. Na visão não necessariamente ele estava. Pode ser uma visão, né? Mas essa pessoa aqui é Cristo, sem sombra de dúvidas. Então, lá em Daniel, ele tem essa experiência. Ele vai falar com ele. Mas o grande foco é essa reação, a experiência com Deus. Daniel, ele se sente dessa forma. João, ele se sente dessa forma. Isaías, quando ele tem a visão no capítulo número 6, ele fala bem assim, é isso que eu vou perecendo e não sei o que mais lá. Eu estou morrendo, assim. Então, as pessoas, elas tinham essa reação às experiências espirituais com Deus. Tá certo? Mas isso aí... Rapaz, eu não consigo me recordar de nenhum. Tá certo? Mas existe um certo temor, né? Existe um certo respeito para eles que viviam isso desde sempre, né? Então, às vezes não sabia fazer a diferenciação na experiência espiritual que eles tinham, porque eles não tinham a mesma base escriturística que a gente tem hoje. A gente tem a vida deles como exemplo, eles tinham de quem? Não é assim? Então, hoje a gente tem uma base muito maior do que eles tinham, porque a revelação ela é progressiva, tá certo? Então, a revelação que tinha Eli, na época que ele era sacerdote, não era tal qual a revelação que tinha alguém já no final da antiga aliança, ou que tinha alguém já no começo da nova aliança, ou que temos nós hoje, tá certo? Então a revelação de Deus, ela foi se mostrando, ela foi se revelando cada vez mais. Você vai ver que no final do ministério de Jesus, antes dele subir, a Bíblia diz que ele passou um tempo com os seus discípulos, só ensinando para eles, falando, as profecias que tinham a ver comigo são essas aqui. Ele foi ensinando para eles ali, dando um discipulado, um intensivão lá para os discípulos, para ele poder sair dali ministrando e depois chegar lá o Sinédrio falar assim, rapaz, esses camaradas estudaram aonde, né? Para ele saber tanta coisa assim. Então, você vai ver que a revelação ela vai progredindo. Mas, até então, você veja que a descrição não é de um sentimento de respeito ou coisa e tal, eles se sentiram fracos mesmo. Era como se eles estivessem morrendo diante da glória, da presença espiritual. Hoje em dia, a gente tem pessoas muito, muito mais espirituais que já foram 74 vezes no inferno, outras 82 no céu e tudo mais, e que não sente mais isso aí, né? Eles não sofrem esse colateral aí. São pessoas, com certeza, mais espirituais do que Daniel, mais espirituais do que João, o apóstolo, do que todos esses aqui, tá certo? Então, existia essa reação e existe essa comparação, ele vai fazendo esse paralelo, né, entre a visão que ele teve e a reação que eles tiveram. Continuando aqui, quando ele diz assim, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Quando ele diz aquele que vive, ele está fazendo referência ao Êxodo 3,14, né? Eu sou. Jesus, quando Deus ele fala para Moisés, ele fala bem assim, eu vou lá, vou falar com esse pessoal, eu vou falar o quê? Quem foi que me mandou? Como é que é seu nome? Aí ele fala bem assim, você vai dizer para os filhos de Israel, Erreiê, Asher, Erreiê, eu serei aquilo que eu serei, tá certo? Então ele não diz muito claramente, mas ele diz que ele é. Jesus ele fala de novo isso lá em João 8, ele fala bem assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Eles entenderam isso como uma referência de que ele era Deus e quiseram apedrejar ele. E aqui, mais uma vez, ele vai dizer que ele é aquele que vive, não é isso? Então ele está fazendo, mais uma vez, essa afirmação. Essa definição é sinônimo do título Alfa e Ômega, dado ao Senhor em Apocalipse 1,8. Eu sou de Êxodo 3,14. Com a descrição do Senhor, o Rei de Israel, Deus. Igual a ele não existe outro, Isaías 44,6. Que foi morto, mas agora está vivo para sempre, Apocalipse 1,18. Ele é o Senhor Jesus Cristo ressurreto, apesar de nascido de mulher, nascido sob a lei, como Gálatas 4,4. Por isso, suscetível e vulnerável à morte. Jesus, depois de passar pelo sofrimento da morte, ressuscitou para a vida absoluta e nunca mais pode morrer.
Cada característica da descrição que João faz de Cristo ressuscitado indica a presença do poder e majestade. Aquele que vive instruiu João escrever e relatar as coisas que vira e haveria de ver, das que hão de acontecer depois dessas. Falando mais uma vez do caráter profético, inclusive, do livro de João, né? Então ele fala do que foi, ele fala do que é naquele momento e daquilo que há de ser. As cartas às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia têm uma estrutura padronizada. Após definir os destinatários, o Senhor ressurreto apresenta e descreve a si mesmo usando parte da descrição do Filho do Homem, conforme Apocalipse 1, do 9 ao 20. Inicia com a palavra conheço, de elogio ou de crítica. Em seguida, há um tipo de exortação. Aos repreendidos, criticados, a exortação é arrepender-se. As igrejas de Esmirna e Filadélfia, porém, para as quais Jesus elogiou a exortação, era que permanecesse firme. Vou te falar uma coisa aqui sobre isso. Herói. Coloca aqui para nós, por favor. Vou te falar uma coisa aqui sobre o trato de Jesus. Olha para você ver como é que Jesus ele trata, inclusive, quando corrige a igreja, né? Todas as igrejas que Jesus ele vai tratar, ele vai começar primeiro fazendo a sua apresentação, depois ele faz um elogio para então fazer uma crítica. Olha para você ver como é que é Jesus, né? Como é que é nosso líder. Inclusive algumas igrejas aqui que que receberiam críticas complicadíssimas acerca do seu comportamento, né? Como tolerar a imoralidade, idolatria, heresias, tolerar Jezabel, uma igreja que está morta, uma igreja que está morna, uma igreja que deixou o seu primeiro amor, mas Jesus, ainda assim, ele acha alguma coisa de boa para elogiar antes de criticar. Então, ele faz a sua apresentação gloriosa e majestosa, e aí depois ele faz um elogio antes de criticar. A gente devia aprender um pouco com o Senhor Jesus Cristo, né? Às vezes a gente é muito crítico e a gente não sabe reconhecer as coisas boas. A gente sabe muito, às vezes a gente observa demais as coisas ruins, mas a gente está pronto a falar sobre aquilo que não é bom, mas a gente nunca está pronto a elogiar alguma coisa, por mais simples que seja, né? Que seja uma qualidade. Então ele começa falando para a igreja de Éfeso acerca de sua perseverança, faz uma crítica e faz uma promessa. Então a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, elas não recebem essas críticas, né? Elas recebem uma admoestação para que continue assim. Continuando aqui no livro, em seguida há um tipo de exortação e tal. Cada carta conclui, nem sempre na mesma ordem, com uma exortação para ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas e com uma promessa de recompensa para o vencedor. Isso é, aquele que prevalece por perseverar na causa de Cristo. Olha só, aqui tem uma... a igreja de Éfeso é dito que retorne ao primeiro amor ou seu candeeiro seria retirado do seu lugar. Punição que implica a morte da igreja, mesmo que não indique perda individual da salvação eterna. Isso aqui é importante destacar, viu? A morte da igreja, instituição corporativa, mas que não indica necessariamente a perda individual da salvação. Pessoas, né? Porque, de repente, você pode estar numa igreja que ela já não é mais a mesma coisa que foi. Não, a igreja física a igreja, vamos falar que a igreja é morta diante de Deus. Só que pode haver salvação do povo remanescente. A igreja está falando da instituição, né? Daquele órgão, tá certo? Aquele órgão que aquela comunidade, aquele pessoal que está ali naquele lugar. Por exemplo, nós estamos aqui, existem alguns termos para lidar com igreja. Igreja pode se referir ao templo, igreja pode se referir a conjuntos específicos de pessoas que se reúnem, né, em torno de Cristo, como aqui a gente tem a igreja presbiteriana, a igreja Assembleia de Deus, a igreja, né, Missão Resgatando Almas, né, assim? Missão Resgate. Pronto. Igreja Pentecostal, Missão Resgate, já fazer aqui. Então a gente tem várias comunidades que podem ser tratadas como igreja, assim como Jesus ele trata
essas comunidades como 7 igrejas, mas a gente sabe que a igreja, como corpo místico de Cristo, é uma só, não é assim? Então, quando ele fala bem assim, da igreja pode estar morta, ele não está falando do templo, porque o templo não tem vida, mas daquela comunidade local, tá certo? Então, pode ser que ali esteja sob uma má liderança, pode ser que ali esteja fora dos propósitos, mas pode ser também que ali exista uma pessoa com uma fé sincera que esteja buscando a Deus e essa pessoa vai ser salva. Tem que ver, inclusive, que tipo de morte é essa, né? Então ele vem. Punição implica a morte da igreja, mesmo que não indique a perda individual da salvação. Mas, olha aqui, olhando mais detalhadamente, ele faz um elogio. Ele elogia a perseverança. Inclusive, a igreja de Éfeso, durante um tempo, a igreja de Jerusalém foi o centro, né, espiritual da igreja primitiva. Depois de um tempo, passou a ser Éfeso, porque o apóstolo João estava lá. Né? Então, ele elogia a perseverança, critica que eles deixaram o primeiro amor. E aí, ele faz uma promessa da árvore da vida. Aí ele vem para a igreja de Esmirna, né? Foi amavelmente incentivado a ser fiel até a morte. Mas ele faz um elogio, suportou a tribulação, não é fácil. E aí não tem crítica para fazer. Geralmente a igreja que está passando por tribulação, ela não vacila muito, né? E faz a promessa da coroa da vida. Aí, igreja aqui, Pérgamo e Tiatira foram advertidas com ternura a tomar cuidado com os falsos ensinos e ações imorais. Ou seja, Pérgamo e Tiatira foi elogiado porque eles foram ao martírio. O martírio é quando você não nega a fé, mesmo sendo submetido à morte, digno de elogio. Né? Tiatira, o amor, o serviço, a fé e a paciência. Agora, a crítica tolerou imoralidade, idolatria, heresias, e a crítica tolerou a Josabel. Heresias, inclusive, aqui inclui os seguidores lá de Balaão, né? Ou de Nicolau, os nicolaítas, na verdade, né? Não necessariamente os seguidores de Nicolau, mas os nicolaítas. Inclusive, algumas pessoas falam assim, mas que doutrina é essa de nicolaítas? Porque acham que era o diácono Nicolau, né? Isso lá de Atos 6. Mas, se você for olhar direitinho, a Bíblia, volta e meia, ela está fazendo esse intercâmbio de idiomas. Por exemplo, ela fala do Armagedon e Meguido, só que é a mesma palavra. Só que Armagedon é grego, Meguido é hebraico. E aí eles falam essa mesma coisa que eles fazem isso. Eles falam sobre a doutrina de Balaão e também falam sobre os nicolaítas. Só que Balaão, em hebraico, é destruição do povo. Nicolaíta, em grego, é destruição do povo. Então, se você olhar direitinho, é a mesma doutrina. Tá certo? A doutrina de Balaão. Aí ele vai. Igreja de Sardes é chamada a despertar e a completar seus atos de obediência. Olha lá. Uns poucos permaneceram fiéis. Crítica. Morta. Ele elogiou esses poucos, né? Morta. Promessa. Vestes brancas. Representa a pureza, não é isso? A igreja de Filadélfia, perseguida pela sinagoga local, recebe a promessa que a fé em Jesus Cristo lhe daria acesso ao reino eterno. Somente Cristo tem a chave de Davi e a porta que ele abre ninguém fecha. Está lá, Filadélfia, fidelidade, não tem crítica, ser coluna do templo de Deus. E Laodiceia recebe a ordem de não se enganar e de se arrepender com a sua mornidão. Fala. Lembrar que essas promessas é para aos que vencer, né? Aos que vencer mesmo. Complicada a situação de Laodiceia, né? É a pior, né? Quando eu morei em Porto Seguro, eu conheci a mulher de um pastor que o nome dela era Laodiceia. Aí, um dia eu tive a oportunidade de a gente conversar, sentar para conversar. Eu falei, rapaz, não tinha uma das 7. Pois é. E ela era filha de pastor e mulher de pastor, inclusive. Eu falei com ela, né? É possível que seja. Porto Seguro, só pode ser. Pois é, eu perguntei, mas não tinha uma das 7 igrejas melhor do que essa para poder colocar esse nome aí, não? Inclusive, Laodiceia quer dizer justiça do povo, né? Laos, nenhum elogio, morna, mas a promessa é reinar com Cristo, né? Aos que vencerem. Essas advertências e exortações foram enviadas às 7 igrejas da Ásia. Não há dúvida de que o número 7 tem significado simbólico e pode muito bem significar que as 7 igrejas representavam muitas outras comunidades da Ásia Menor.
aqui entra uma questão interpretativa, tá certo? E aqui é o seguinte, não existe convergência muito grande, inclusive na teologia pentecostal. Inclusive na teologia pentecostal, acerca desse simbolismo das 7 igrejas. Existiam mais igrejas na província da Ásia. Ele escreveu essas 7. Aí alguém vai dizer assim, é porque elas simbolizam, né, as lições que eram preciso dar para todas as igrejas, inclusive as outras que não foram citadas. Existiam outras igrejas, inclusive fora da Ásia, dentro da Ásia, e por aí vai. E os motivos, eles são discutidos por muitas pessoas. Por que ele escolheu essas 7? Que lições elas devem trazer? Qual é o sentido disso? E tudo mais. Todavia, por mais representativas que possam ter sido, as 7 igrejas eram igrejas que conheciam João. E este, instruído pelo Senhor ressurreto, escreveu essas palavras de advertência e de esperança. Aqui entra a polêmica, tá? Isso aqui o autor ele vai passar a sua impressão a respeito dessa questão aqui. E, de novo, dentro da própria teologia pentecostal, isso aqui não é um consenso, é um motivo de bastante discussão. E, como não é uma coisa essencial, a gente segue aqui aquela instrução de Agostinho de Hipona, né? Naquilo que não é essencial, diversidade, não é isso? E naquilo que é essencial, união. Então, alguns comentaristas referem-se às 7 igrejas como 7 épocas da história do mundo. Rapaz, isso aqui na história da teologia pentecostal tem demais, demais. A maioria vai acreditar, vai dizer isso daí, tá? Se você pegar aqui a teologia sistemática pentecostal, Elienay Cabral, tem uma sequência aí de umas 12 pessoas, tá? Dos tempos contemporâneos e algumas pessoas ali do período escolástico e manualístico, inclusive pós-reforma protestante, que vai defender essa visão aqui, tá bem? É possível que na Bíblia de Comentário Pentecostal, aplicação pessoal, algumas outras, é possível que você, inclusive, ache essa interpretação. O autor ele vai divergir. Não tem problema nenhum. Mas não há o mínimo de indício de que o texto, as 7 igrejas, devem ser entendidos dessa forma. Trata-se, na verdade, de uma maneira errada de ver a história da igreja. O propósito é fazer as cartas às 7 igrejas parecerem profecias de 7 épocas da história do mundo. Não há nenhum indício no texto de que João queria que entendêssemos as cartas dessa maneira. É notório que as cartas foram escritas e enviadas às 7 igrejas locais estabelecidas, envolvidas em lutas, tribulações, demonstrando a fé e a perseverança em meio à perseguição. Então, mais uma vez, as pessoas elas começam a questionar o motivo de serem só 7, já que não existiam só 7 igrejas na Ásia, existiam outras. Ou de serem só essas 7 igrejas da Ásia, já que existiam igrejas em todo o mundo velho, era chamado assim, né? A gente chama hoje assim, na verdade, o mundo velho. Depois que se descobriu as Américas, né? Descobriu outros continentes, o pessoal passou a chamar de mundo velho. Então, os questionamentos surgiram. E aí, entre as possíveis soluções para por que a escolha foram só essas 7, aí existem respostas como, não, porque essas 7, as questões que haviam nas outras igrejas, seria só repetição da mesma coisa, porque as outras igrejas tinham problemas parecidos com essas igrejas também tinham, as outras, como essas 7 também tinham, então ia ficar só repetição, e aí ele escolheu essas 7 como representante das demais. Outras pessoas vão abordar essa ideia, essa teoria, de que realmente ele escolheu essas 7 porque elas tratam acerca da igreja a partir dos anos, não é isso? Os períodos da igreja. Isso, os períodos de tempo. Se você quiser saber mais a respeito dessa teoria, tem a teologia sistemática de Stanley Orton, tem Daniel e o Apocalipse do pastor Antônio Gilberto, tem a teologia sistemática pentecostal, tem uma maciça, tem uma quantidade maciça de material pentecostal teológico que trata acerca dessa visão aí, tá certo? Então, mas não é não é um ponto, como é que se diz? Um ponto de salvação, né? Isso não faz diferença em questão salvífica. Questionário, assinado com X as alternativas corretas. Não faz parte das escolas principais de interpretação do Apocalipse. Aí.
Na ilha de Patmos, João escreve as mensagens às igrejas de 8. Foram advertidas com ternura a tomar cuidado com os falsos ensinos e as ações imorais. C para certo e E para errado. Os futuristas entendem que o Apocalipse é uma previsão profética do quadro total da história da igreja, partindo de João até o fim da presente era. Inclusive, não é uma previsão completa do quadro total da igreja, partindo de João até o fim da presente era. Seria ali a partir do capítulo 4, né, isso até o 22. Então, aquele período de João ali já não entra. C para certa e E para errada, a igreja de Esmirna foi amavelmente incentivada a ser fiel até a morte. Maravilha. É isso. Vamos fazer uma oração aí para encerrar. Mas a missionária aí falou que... A missionária falou aí pra gente fazer uma vigília aí, pra continuar aí. Ele falou que a aula começa às 7 horas. 7 horas. Lá em Belo Horizonte, da aula de teologia, o curso começa às 7 horas. Termina às 11 horas da noite. E o curso é de segunda a sexta. E aí tá pra ficar aqui. Hoje a gente passa 2 horas, se passar 15 minutos, já tem muito. Meu sonho. Meu sonho, viu? Meu sonho, viu? Só o sábado. Vamos lá? O apóstolo Pablo, voz de trovão, fazendo essa oração aí. Soberano Deus e amado Pai, somos gratos, Senhor, por esse estudo maravilhoso. Ó Deus amado, por cada dia o Senhor abre as nossas mentes, revelado a tua palavra. Abençoa cada classe de aluno, ó Deus, que não há em nós desânimo, Pai, de resistência, mas que venha nascer no nosso coração o desejo que a tua palavra nos orienta, de crescer na graça e no conhecimento. Também abençoa, Deus amado, a vida dos professores, que o Senhor possa capacitá-los, repreender toda repreensão, toda seta, todo dado maligno, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, que a cada dia, Deus, as tuas poderosas mãos estejam estendidas em direção deste curso, abençoando a cada aluno que iniciou, que possa concluir até o final. Pai, obrigado por tudo, assim como nos trouxe em paz, também nos leva. É o que pedimos, te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Foi.